E aí, fera, seja bem-vindo novamente ao canal do VC e vamos dar continuidade ao nosso estudo de mecânica. Eu sou o Nalson e vamos embora. Nessa aula a gente vai estar vendo uma coisa nova, mas com cara de velho, né? Porque a gente vai usar muitos conceitos que já foram vistos aqui, que eu já abordei, para falar de movimento circular, beleza? Então, como o nome já entrega, movimentos circulares são movimentos cujos pontos da trajetória são a circunferência, né? E bons exemplos disso no nosso cotidiano é a roda gigante, né? São os satélites naturais, o satélite natural da Terra e os satélites artificiais também, né? Que a gente manda para ficar orbitando a Terra, quer seja para comunicação ou para localização. É bem importante esse tipo de coisa. É uma boa aproximação. E uma outra aproximação seria o elétron em volta do núcleo. Na visão clássica, seria um movimento circular, né? Então é isso, vamos trocar de grandezas físicas para grandezas físicas lineares para grandezas físicas angulares, né? A mais comum que a gente o jeito mais comum que a gente mede ângulo é o grau, né? Não tem muito mistério, né? Uma parte de 366, que é o ângulo da volta completa na circunferência. Uma outra grandeza um pouco assim mais nova, né, digamos assim, pra gente, né, seria o radiano, né, que é a medida do ângulo central que determina um arco cujo comprimento é igual ao raio. Tá bom? Isso é a definição de radiano, mas a gente vai estar mais focado nessa relaçãozinha aqui, tá? E é o seguinte, a gente vai usar aqui a letra grega θ, que é essa letra aqui, para denominar o ângulo. Então a gente tem lá da matemática, a primeira relação, que em radianos, ou seja, θ medido em radiano, fornece essa relação aqui, que o arco, ou seja, essa distância que a gente percorre em cima da circunferência, é igual ao raio vezes o ângulo em radiano, né? Ou seja, quanto eu ando aqui, se eu andasse tudo, né, seria 2πr. Mas se eu andar só um pouquinho, só uma abertura, quanto que eu andei? Essa relação me dá. E aqui a gente tem uma tabelinha que ajuda a gente a memorizar, né? Porque memorizar a relação entre radianos e graus. A gente está muito mais acostumado com graus do que radiano. Mas as expressões são em radianos, né? E o que acontece é que, lembra que eu falei, se eu tivesse andado a minha circunferência toda, eu não teria andado 2π? Aí ficaria aqui 2πr, né? Então a gente vê que faz sentido essa expressão. Então 2π radianos é 360 graus, π radiano é 180, π sobre 2 é 90, π sobre 3 é 60, por aí vai, né? Como a gente já está bem acostumado, então isso aí vai ser bem útil pra gente, porque a gente vai tirar muita coisa disso aí, tá bom? Então pronto, eu vou me utilizar dos conceitos que a gente viu anteriormente para redefinir com as grandezas angulares, por assim dizer, beleza? Então assim, a posição ou deslocamento angular, ou ainda fase, vai ser o próprio θ, né? Que é o ângulo que a partícula se encontra num dado instante marcado no sentido do movimento. Ou seja, se eu estou aqui é o meu zero, e pá, andei aqui em cima da circunferência, né? Andei em cima da circunferência e parei aqui. Isso aqui é um ângulo reto, então minha posição agora é π sobre 2, né? π sobre 2 radiano, sem mistério. Com isso, similarmente, na velocidade média linear, a gente tem a velocidade média angular, que a gente vai denominar pela letra grega de ômega, e é muito parecido, né? Porque a definição da velocidade angular média, o ômega m, é delta θ sobre delta t. Ou seja, quanto você andou em ângulo
e qual foi o tempo necessário para isso acontecer. Uma definição muito parecida com... Na verdade é a mesma coisa, né? Só que a gente mudou as grandezas da velocidade média linear. Então a gente decorre da relação, dessa relação aqui que eu falei no slide anterior, e dessa relaçãozinha aqui, né, de velocidade angular média, decorre o seguinte, né, a relação entre a velocidade média linear e a velocidade média angular. Tem uma relaçãozinha entre elas, né? Por isso que eu disse, é parecido. A ideia fundamental é a mesma, mas as grandezas em si não são as mesmas, né, obviamente. Vê, nessa expressão aqui, o que é que a gente pode variar, né? É a posição. A gente pode ter uma posição final e uma posição inicial. O raio não pode variar, porque é uma circunferência. Se o raio variasse, não era mais uma circunferência. E o ângulo eu também posso variar. Então, a gente tem o seguinte, né? Que ΔS é igual a R Δθ. Se a gente agora dividir aqui e aqui por ΔT, a gente deixa a minha expressão, a gente não mexe na nossa expressão, né? Porque é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então a gente tem o seguinte, né? ΔS sobre ΔT é igual a R Δθ sobre ΔT. E esse cara a gente sabe muito bem que é a velocidade média linear. E esse cara a gente sabe muito bem, que a gente viu aqui, né? Colando, que é a velocidade angular média. E aí a gente tem a nossa primeira relação, que a velocidade média linear é igual a velocidade angular, média angular, vezes R. Ou vamos V é igual a ômega R. Tranquilo? Bem facinho, né? Então vamos pôr em prática isso. Vamos analisar aqui esse probleminha. Vê só. Ele diz o seguinte, ó. Dois corredores treinam numa pista circular. O corredor A corre pela pista interna, enquanto o corredor B corre pela externa, né? Sabendo que ambos corredores completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, compare. Então isso aqui é importante, né? Eles completam uma volta no mesmo intervalo de tempo. Então ΔT dele vai ser igual, né? Então vamos lá, ele pede para comparar o seguinte: a velocidade média angular e a velocidade média linear. A velocidade média angular, a gente viu que é a variação do ângulo pela variação do tempo. O tempo a gente já sabe que é igual, ok. E o ΔT? Vê, fera, se eles deram uma volta completa, então eles andaram 2π em ângulo, né? 2π radianos. Não importa o tamanho da circunferência, não importa se o raio da circunferência aqui da trajetória de B é 1 milhão de metros, enquanto de A é 10 metros. Se os dois deram uma volta, eles andaram em ângulo em 2π. Fosse duas voltas, 4π. E por aí vai, né? Não tem mistério. Então, se Δθ é 2π e o tempo é igual, a variação angular de ambos é 2π e o tempo é igual, a gente conclui que a velocidade média angular é a mesma para os dois. Beleza? Não tem dúvida, né? Aí os dois vão ser o quê? A gente pode até fazer. Os dois vão ser 2π sobre ΔT, né? Para os dois, porque o tempo é igual e o deslocamento angular também é igual. Agora a gente tem o seguinte, beleza, a velocidade média angular é a mesma para os dois, mas a linear é a mesma para os dois? Vamos ver. A gente sabe o seguinte, né? A gente tem essa relação que a gente viu, né? Que a velocidade média linear é igual ao raio da minha circunferência vezes a velocidade angular média, né? Então é o seguinte, a gente tem o seguinte, então a velocidade de A é R da trajetória de A, ou seja, RA, vezes ômega A. E a velocidade linear de B
é R de B vezes ômega B. Só que ômega A é igual a ômega B. O que é que tem de diferente deles dois? O raio. Né? O raio dos dois são diferentes. O raio de B é muito maior, ou é maior, do que o raio de A. Então, se R de B é maior do que R de A, a gente conclui, né, que a velocidade de B é maior que a velocidade de A, né, a velocidade linear deles. Beleza? Bem simples, né? Por isso, Fera, que quando a gente tá lá, a gente na Olimpíadas, né, a gente tem... Quando a gente tem corrida numa pista, a pista não é circular, né, mas ela é meio oval. É meio oval assim, né? A gente vê que um corredor sai daqui, o outro corredor já sai um pouco mais na frente, né? Um outro corredor sai um pouquinho mais na frente, né? Vocês já devem ter percebido isso. Por quê? Para compensar isso, né? Senão seria justo. Não seria justo. Vamos lá. Então, como eu disse, essa aula, né, é nova, mas com cara de velha, né? Porque agora a gente vai falar de movimento uniforme, movimento circular uniforme, mas a gente vai perceber que tem muita coisa, que a ideia, mais uma vez, é a mesma, né? Vai mudar é a transição das grandezas. Então a gente viu anteriormente que o movimento é dito uniforme quando sua velocidade escalar é constante na trajetória. Mas se tratando de movimento circular, não só a velocidade linear escalar vai ser constante, a velocidade angular também vai ser constante. E diferente de zero, diferente de zero, porque se for zero não vai sair do lugar, né? E o que tem de interessante nesses movimentos circulares é que eles são periódicos. Ou seja, tem um intervalo de tempo que eles se repetem. Se você esperar um certo tempo, o movimento se repete, tem a mesma carga. Esperei de novo, ele repete de novo. Então, a gente cria uma grandeza física chamada período. O período de um movimento é o intervalo do tempo decorrido durante a volta, durante a repetição daquele movimento. E como a gente é o intervalo de tempo, a grandeza física que determina o período, né, a unidade, é o segundo. Embora a gente vá falar aqui também de rotações por minuto, também é uma grandeza recorrente em movimentos circulares. E partindo do período, a gente tem a frequência F, né, período T, frequência F, que é a quantidade de repetições de um dado movimento num dado intervalo de tempo, né? Vê, saca? Qual é a sutileza, né? O período é tipo assim, o cara tá dando a volta naquela pista circular. Pô, ele começou, marquei, tô marcando, 1 minuto, 2 minutos, não sei. 3 minutos ele voltou pro ponto inicial. Aí, parei de marcar. Esse é um período. É o tempo que demora para ele fazer uma volta, ou fazer uma repetição. A frequência é o seguinte, tô marcando aqui, vou dar, sei lá, vou cronometrar 10 minutos. Aí eu vou ver, o cara deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. Isso aí vai determinar a frequência do meu movimento. Ou seja, é o número de repetições, o número de voltas, dividido pelo intervalo de tempo. E a frequência é simplesmente o inverso do período. E no SI, a unidade de frequência é 1 sobre segundo, que foi homenageado a Frank Hertz como Hertz, né? Foi um físico muito importante. Então, beleza, Fera. Daquela expressão lá para a velocidade angular, a gente tem uma função horária também. Função horária para a posição angular, né? Lembra, né, que ômega era delta θ sobre delta t, né? Aí você lembra como é que a gente fez para encontrar a função horária, né, no movimento uniforme? A gente chamou o tempo inicial de 0, aí a gente disse que a gente abriu esse cara aqui, né? Delta θ é θ final menos θ inicial. Aí eu passei o tempo pra cá e a gente tem essa expressãozinha, né? Mesma coisa. Mas aí vale notar também
aqui o seguinte, ó. Se a gente fizer o intervalo como um período, né? Meu tempo, o ΔT foi um período. E no período a partícula, o meu corpo ou partícula completa o quê? Uma volta. Ou seja, ele dá 2π. Então a gente tem que a minha velocidade angular é simplesmente 2π sobre período, que é 2πf, né? Já que 1 sobre período é a frequência. Então a gente tem uma outra expressão para a velocidade angular. Se ficou alguma dúvida, volta e escuta de novo. Não tem muito mistério, né? Se a gente toma ΔT como período, no período a gente dá uma volta, e uma volta no movimento circular é o equivalente a 2π. Tranquilo? Seguindo, a gente viu movimento circular uniforme, vamos ver o movimento circular uniformemente variado. É a mesma coisa, Félix. Se agora, na nossa trajetória da circunferência, nós temos que a velocidade angular escalar muda com o tempo, assim como a velocidade linear também vai mudar, então esse corpo tem uma aceleração angular, né, que a gente vai chamar pela letra grega alfa. E é a mesma coisa. A minha aceleração angular vai ser o quê? A variação da velocidade angular dividido pelo ΔT. Então, se a gente usa aqui a velocidade linear é ωr, então, mesma coisa, né? O que é que varia nessa expressão? Quem pode variar é a velocidade linear e a velocidade angular. R não pode variar, porque é o raio. A gente tem essa nova expressão, ΔV igual a Δω vezes R, e a gente joga o R para cá, para baixo, fica com essa expressão, e a gente tem o seguinte, substituindo isso aqui dentro, a gente tem que minha aceleração angular é igual a aceleração linear dividido pelo raio. Eu fiz questão, né? Nos outros slides, nas aulas passadas, eu colocava um A minúsculo para aceleração linear. Aqui eu fiz questão de botar um A maiúsculo, porque às vezes o A aparece com alfa, né? E vocês poderiam, já que tem muita gente que vê no celular, poderiam... Ah, está errado. Não, fiz questão de botar aqui um A maiúsculo. A aceleração angular é igual a aceleração linear dividido pelo raio. E aquelas fórmulas todas que a gente viu na aula passada, elas são as mesmas, só vai mudar. Onde tinha velocidade, a gente coloca onde tinha velocidade linear, a gente coloca a velocidade angular. Onde tinha aceleração linear, a gente coloca a aceleração angular. E por aí tudo se desenvolve da mesma forma. E a gente vai falar da aceleração centrípeta quando a gente falar de vetores.